de um colunista pro outro, mas agora para falarmos do Cruzeiro, Josias Pereira. Ô Jojo, na sua coluna hoje você trata sobre dores de cabeça, improvisos pro técnico Fernando Diniz. Aliás, que prejuízo de data FIFA, hein, Josias? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite também pra Dimara, pro nosso Lélio Gustavo. Realmente para todos que nos acompanham, né? O Cruzeiro tem uma data FIFA muito complicada, né? Mais umas lesões aí no elenco. A gente viu a situação, por exemplo, do Cássio, mas ainda bem que o Cássio está de volta, está tranquilo, mas ainda temos outros problemas no Cruzeiro, né? Vai ter o Lautaro aí fora, fazendo controle de carga, então o Cruzeiro vai ter que resolver essas situações e tem o meio-campo também com o Matheus Henrique lesionado. O que eu destaco nessa coluna, Léo, é que eu acho que é o momento de o Cruzeiro ter uma certa coerência também em relação ao elenco. E aí eu toco na situação do próprio Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz, quando ele estava no Fluminense, a gente lembra que teve uma partida contra o Bahia, que o Fluminense inclusive perdeu o jogo por 2-1 na Arena Fonte Nova. O Fluminense terminou aquela partida, Léo, sem nenhum zagueiro e sem nenhum lateral. Então a gente sabe que ele gosta de improvisar. O que eu cito aí nessa coluna é exatamente isso, é que eu gostaria de ver menos invenções no Cruzeiro, ter os jogadores nas suas posições, porque eu tô com um certo temor aí de começar a aparecer um Wallace jogando de zagueiro, talvez o Matheus Vital de segundo volante. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos, porque o Cruzeiro tem decisões pela frente e, na minha opinião, acho que deveria priorizar um time com um padrão. Lembrando que o João Marcelo, por exemplo, eu cito na coluna que o João Marcelo, quando ele perdeu a sua condição de titular no Cruzeiro, ele era o jogador no Campeonato Brasileiro que tinha mais duelos vencidos, nos duelos, na verdade, um aproveitamento melhor nos duelos 1 contra 1, 90,5%. E esse jogador acabou perdendo posição com o Seabra e também não foi utilizado quando o Zé Ivaldo não atuou bem contra o Fluminense. Então, na minha opinião, é o momento de priorizar pela coerência e trazer estabilidade para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro precisa de resultados e torço para que comece exatamente contra o Bahia, que é um jogo que vale muito para o Cruzeiro nessa briga pelo G6. E esse tipo de comentário do Josias, Dimara, me faz voltar demais, naquele ponto, né? Será que era o momento do Fernando Diniz, por exemplo, no Cruzeiro, né? É o que a gente sempre fica pensando, né, Josias? A gente já conversou sobre isso, e quando você falou aí do time que terminou o jogo contra o Bahia, eu fiquei mais assustada ainda. Exatamente por isso. E a informação que a gente tem até, né, trazida pelo Rafa Nobre, é que em alguns momentos essa semana ele treinou mesmo com o Wallace de zagueiro. Aí você fica realmente pensando nisso que vai acontecer. E concordo com você, eu não sei se era o momento, e também com o Léo, assim, de tantas mudanças num time que na verdade só precisa completar um campeonato brasileiro e tentar chegar ali entre os 6 para segurar uma vaga de Libertadores que pode não vir numa Copa Sul-Americana. Isso é o objetivo. Você pergunta o objetivo pro Pedrinho, pro Alexandre, pro Edu Dracena, o objetivo é a vaga da Libertadores, ponto. É isso que ele tem que fazer. E não sei se com tantas mudanças e invenções, né, ou mudanças táticas, como queiram se referir ao Fernando Diniz, não sei se vai dar, não. Ou se esses jogadores vão ter essa dinâmica de pegar isso tão rápido, né? E como o Lélio cita aqui, o Josias, confronto de certa forma direto, né? O Bahia tem 45 pontos, o Cruzeiro tem 43 e os dois times de olho nesse momento no G6, né, Jojo? Exatamente, né? O Cruzeiro tem um jogo muito importante aí contra o Bahia. É um jogo para vencer, né? O Cruzeiro não pode pensar em outro resultado a não ser uma vitória. O Cruzeiro que não vence, na verdade tem uma vitória nos últimos 10 jogos no Campeonato Brasileiro, né? Isso é muito pouco. O Cruzeiro tem uma gordura que construiu com o Seabra, inclusive, né? E o Cruzeiro agora tá começando a queimar toda essa gordura e precisa desse resultado para conseguir ultrapassar o Bahia e ficar próximo ali do Internacional, do São Paulo, que estão brigando também por esse G6. Então, é um jogo muito importante até para vermos o que o Fernando Diniz pensa em relação ao jogo contra o Lanús, né? Hoje eu já vi o goleiro do Lanús falando muito aí, né? Falando que o time está destinado a ser campeão da Copa Sul-Americana. Vamos colocar os pezinhos no chão aí, porque tem jogos pela frente, mas vamos ver o que o Cruzeiro vai
arrumar, o que o Fernando Diniz vai trazer de novidades para esses jogos do Cruzeiro. Josias Pereira, abração pra você, Jojo, até a próxima. Um abraço para você também, Léo, um abraço para todos que nos acompanham. Valeu. Leia mais do Josias Pereira no nosso portal O Tempo e também nos nossos jornais.